Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o deputado federal Mauro Filho, do PDT. Qual a avaliação do convidado sobre as medidas fiscais do ministro Fernando Haddad? O que esperar da gestão Evandro Leitão em Fortaleza? Vamos fazer um balanço das atividades do deputado federal em 2024. Ainda a projeção dos cenários econômicos do Ceará e do Brasil para 2025. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Mauro Benevides Filho é economista, professor universitário e deputado federal de vários mandatos. Mauro Filho liderou áreas distintas do governo do estado nas últimas gestões. As mais recentes foram a Secretaria da Fazenda, Cefaz, e a Secretaria do Planejamento, CEPLAG. Filiado ao PDT, o convidado é um dos mais experientes parlamentares da bancada do Ceará em Brasília. E é com ele, deputado federal Mauro Filho, que converso no programa de hoje. Deputado e professor universitário, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Bom, primeiro agradecer a você, Erivaldo, a oportunidade que nós vamos ter hoje de conversar tantos assuntos. Hoje o país muito rico aí de informações, de programa de contenção de despesas, de emendas parlamentares, de reforma tributária que deve voltar para a Câmara dos Deputados até a próxima sexta-feira e a gente vai aprovar até o final do ano, se Deus quiser. Tem a minha atuação como parlamentar diretamente, mas sempre contribuindo para o aprimoramento do meu país, culminando com o convite do próprio presidente de atuar como vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Portanto, tem um Estado assim trabalhando muito na Câmara dos Deputados, e depois de um passado grande aqui no Estado, com várias secretarias, levando o Estado do Ceará naquele de maior volume de investimento do país, e agora levando esse tirocínio para o governo federal. Muito bem, deputado. Brasília está com uma pauta muito recheada de questões econômicas, né? Nós temos esse pacote, o arcabouço, a reforma tributária que está aí meio que lentamente, mas tentando ser regulamentada. Ou seja, tem uma pauta que é muito dentro do seu perfil, do seu currículo. Portanto, o senhor voltou para Brasília depois aqui de ser secretário em várias áreas importantes, meio que se sentindo um peixe na água, né? Realmente eu tive sorte, né, nos meus mandatos aqui na Câmara dos Deputados, porque realmente a pauta ela tem sido concentrada muito na área macroeconômica. A reforma tributária, por exemplo, você acaba de falar, eu fui um dos 12 parlamentares que escreveu o texto constitucional, ou seja, a emenda constitucional 132, e agora acabei de relatar, são dois projetos que regulamentam essa reforma tributária, que é o PLP 108 e o PLP 68. Esse 108 que organiza a forma de arrecadar, que organiza como é que esses recursos vão ser distribuídos entre estados e municípios, como é que nós vamos devolver os créditos dos exportadores, como é que vamos evitar que as empresas paguem imposto quando adquirir máquinas, equipamentos, ou seja, quando investirem. Tudo isso coube à minha relatoria, foi já aprovado na Câmara, está no Senado e deve voltar para a Câmara dos Deputados eu acredito, até o dia 15, porque nós vamos estender isso até o dia 25 e a gente espera, portanto, votar até o final do ano, porque tanto o presidente Arthur Lira quanto o presidente Rodrigo Pacheco querem encerrar os seus mandatos com a aprovação de uma reestruturação enorme aqui no país, que é a reforma tributária, que vai simplificar a legislação. Porque hoje, o empresário que está nos ouvindo também, ele sabe que hoje o tributo ele é ordenado, Erivaldo, pela Constituição, por leis complementares, leis ordinárias, decretos, instruções normativas,
portarias. Eu que fui secretário da Fazenda há 12 anos, olha, é uma verdadeira parafernália de legislação. E é professor na área, né? E gosto da área, tenho estudado na área, mas é uma evolução permanente que as empresas acabam sendo obrigadas a ter muitos advogados para compreenderem, a terem contadores também para fazerem os registros adequados, né, das suas aquisições. Então, isso a reforma tributária vai proporcionar uma simplificação enorme. Inclusive, queria pontuar essa questão que é a seguinte. Se uma empresa atua em Minas Gerais e essa indústria, por exemplo, deseja se instalar aqui no estado do Ceará, quero dizer que a legislação do ICMS em Minas Gerais, quando chega no Ceará, não tem nada a ver, como diz aqui o nosso Matuto do Ceará, porque a legislação lá, a regulamentação lá é uma, a regulamentação no estado do Ceará é outra. Porque portanto, é legislação estadual, né? É uma legislação estadual. Com a reforma tributária, isso acaba. Vai ser uma legislação única em todo o território brasileiro, tanto para os estados, o IBS, quanto para a União, a CBS. Ou seja, olha o ganho de diminuição de custos. Quem ganhou mais, os estados produtores ou os consumidores? Então veja, os consumidores, só que os estados produtores, para poder aceitarem o que nós chamamos princípio do destino puro, ou seja, fica com o tributo quem paga, porque hoje, Erivaldo, quando você compra aqui no Ceará, compra uma mercadoria de São Paulo, por exemplo... Comprou um carro, por exemplo. O carro hoje é obrigatório a venda de ser aqui, mas 7% fica em São Paulo. Comprar uma geladeira, 7% em São Paulo. Então, os produtos que você comprar dos estados produtores, fica 7% no estado de origem e você cobra 13% para fazer os 20%, que é a alíquota do ICMS hoje no estado do Ceará. Entendi. Com a reforma tributária, esse 7% da origem vem todo para o estado do consumidor, ou seja, os 20% da alíquota vão ficar para o estado do consumidor. Tem uma certa justiça fiscal entre os entes, e como é né? que nós fizemos? E essa é uma das razões porque a reforma tributária nunca foi aprovada. Porque os estados produtores, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, por exemplo, esses estados não queriam perder esses 7% que ficam na origem, na estrutura tributária brasileira, hoje vigorando. Entendi. E aí precisou chegar um cearense, né, dentro dessa composição para dizer o seguinte, o que é que eu propus? Olha, para a gente acabar essa resistência, vamos fazer uma média dos últimos 5 anos desses estados, vamos atualizar monetariamente, e aí do bolo, atenção, olha, do bolo de arrecadação do IBS, vamos tirar 3% e dizer, olha, estados produtores, se porventura vocês tiverem diminuição de receita, podem ficar tranquilos que na Constituição nós vamos colocar que 3% eles serão separados para poder assegurar a sua receita em termos reais ao longo dos anos, ao longo de 50 anos. A chamada Câmara de Compensação. Câmara de Compensação, né? Que o Comitê Gestor, que é uma instituição que está sendo criada para gerir, para organizar. Aliás, saiu 3% da Câmara, mas voltou do Senado com 5%. Entendi. Tá certo? Fazendo essa correção. Então, o Comitê Gestor ele será responsável e isso acabou ou diminuiu substancialmente a resistência que esses estados que tinham essa receita de 7% na origem, acabaram deixando ir para os estados consumidores. Entendi. Deputado, o senhor que é um conhecedor da área como poucos, tem experiência parlamentar e nós temos Brasília, um ambiente muito propício ao chamado jogo de pressão, né? O que às vezes pejoritariamente as pessoas, de forma pejorativa, melhor dizendo, chamam de lobby, etc., né? A gente está diante do risco de a reforma tributária ser uma boa notícia para o Brasil e ela sofrer desfigurações na regulamentação? Isso foi muito debatido ainda na apresentação. A imprensa brasileira falava que os produtos que acabaram ficando o imposto do pecado, com por a exemplo, redução, né? De 60% da alíquota de referência, como, por exemplo, os produtos da área de saúde, da área educacional, do transporte coletivo, da construção civil e assim por diante,
se a alíquota for 25%, por exemplo, a alíquota para esses setores especificamente serão 60% a menor da alíquota que a gente chama de alíquota de referência. Portanto, é uma carga bastante baixa. O que nós fizemos foi, por exemplo, acabar com essa cesta básica absurda que o Brasil tem, onde cesta básica é para ter produtos só para aqueles de classe de renda mais baixa, o arroz, o feijão, o óleo, enfim, o sal, essas coisas todas. E no Brasil, e olha, eu me considero da área, poucos brasileiros têm conhecimento de que a cesta básica no Brasil tem 1.324 produtos dentro da cesta básica. A União deixa de arrecadar... Por exemplo, para a gente assustar. Eu vou dar agora 3 exemplos que os nossos internautas e telespectadores vão ficar horrorizados. E isso desonera, ou seja, a União deixa de receber, explicando logo, um produto que vai para a cesta básica, hoje paga 0 de PIS/COFINS, que são 2 impostos do governo federal. Isso. Pois bem, se eu disser para vocês, Arivaldo, que o queijo suíço está na cesta básica. Eu sei que você gosta de tomar um vinhozinho com queijo suíço e tudo mais, então, mas pagar é bom, né? Pagar 0. Alguém vai pagar essa isenção. Pagar 0 de PIS/COFINS, isso não faz nenhum sentido. Nas carnes, por exemplo, o topo da carne, que é o filé mignon, pagando, foi para dentro da cesta básica. É 0. Salmão. Eu sei que o salmão, assim, grelhado no molho de alcaparras e tudo mais, eu sei que é muito gostoso, mas nós estamos falando um quilo de salmão deve ser o quê? R$60, R$70 o quilo. Isso não pode. O que é que nós fizemos? Nós extinguimos a cesta básica, porque nenhum presidente ou ministro da Fazenda teve coragem, porque tem muito produto do rico lá dentro. Nós acabamos a cesta básica e criamos uma outra com 0 de tributo. O Brasil vai ser o único país do mundo em que a cesta básica vai ter nenhuma incidência de imposto sobre consumo. E uma lista enxuta, claro. Uma lista enxuta de 42 produtos e não 1.321. Isso deu também, portanto, uma justiça tributária maior. Quem tem dinheiro tem que pagar mais. Como isso é um outro conceito que a gente vai já falar no próprio programa de contenção de despesa do governo federal. E isso, portanto, mas o ponto final da reforma é o seguinte: se ela simplifica, se ela torna a legislação única em todo o país, tudo isso vai fazendo com que os custos de produção caiam. Se para os exportadores, hoje eles não têm essa devolução de crédito, você vai devolver os créditos para os exportadores, vai ser a maior competitividade que você vai dar ao setor exportador brasileiro, que vai gerar divisa, vai gerar dólar aqui para o nosso país. Nós vamos devolver esses créditos, porque o exportador, rapidamente, quando ele vende para fora, ele não paga o ICMS, mas ele comprou insumos para produzir esse bem que ele vai exportar, que não paga nada, mas ele comprou insumos que ele pagou o ICMS. Esse ICMS, hoje, ele não consegue transferir para terceiros e, portanto, ele acumula esses créditos que hoje ficam ali na contabilidade sem nenhuma solução. Nós vamos agora, com a reforma tributária, nós vamos devolver todos esses créditos. Isso vai ser uma redução brutal. Onde é que eu quero chegar? Que isso vai diminuir custo de produção. Isso poderá fazer com que as empresas vendam seus preços mais baratos. E quando você vende produtos mais baratos, a gente pode fazer uma perspectiva de aumento de venda, e aumento de venda que é o princípio maior que a gente está imaginando, que é gerar mais empregos em todo o território brasileiro. Então, esse componente econômico é muito relevante que a reforma tributária está propiciando. Vai impactar, portanto, na agenda de exportação tanto do Brasil como dos estados, etc. Sim, isso impacta o setor exportador, mas isso impacta como a exportação é produzida dentro do Brasil, isso expande essa atividade. Entendi. E ela diminui os custos para produzir, vai vender mais barato, vai exportar mais barato, vai gerar mais emprego aqui dentro. A escala vai ampliar. E eu não tenho nem dúvida de que essa é um ponto muito relevante para que o Brasil possa crescer. A reforma tributária é um fator preponderante. Mas já acordos, e eu estou falando aqui com um dos líderes do governo na Câmara, para que isso esteja alinhavado para votar, porque se for debater tudo, não dá tempo, né? Não, sim, mas veja, nós já fizemos todas as discussões que a reforma poderia ensejar, isso culminou com a ida ao Senado.
o Senado deve modificar aí umas 10, 15 alterações. Quando ela voltar para a Câmara, a gente já não vai mais discutir todo o pacote. A gente vai discutir somente esses pontos que foram alterados pelo Senado Federal. Portanto, isso é uma resolutividade muito mais rápida que a gente fará na Câmara dos Deputados. Portanto, eu estou muito confiante de que isso, apesar da pauta extensa que a Câmara vai ter agora até o final do ano, né? Tem lei de diretrizes orçamentárias, tem a lei orçamentária anual, tem com 2 projetos de lei complementares, o terceiro chegando amanhã sobre o novo arcabouço fiscal do Brasil. Você tem a questão das emendas parlamentares, bloqueios de emendas parlamentares. A pauta está pesadíssima. Então você tem muitas coisas para discutir até o final do ano. Tanto é que a Câmara, que normalmente funciona terça, quarta e quinta, segunda-feira é mais comissões e tudo mais, mas o plenário, terça, quarta e quinta, ela será convocada, como foi a partir de hoje, até segunda a sexta. Essas últimas 3 semanas vão ser de segunda a sexta para criar um esforço concentrado para que a gente possa, portanto, votar tudo que tem que ser votado. Legal. E finalizando esse bloco e também para deixar registrado, deputado, o fato de que, como havíamos falado no início do bloco, a reforma tributária estava devida ao Brasil aí 40 anos, 4 décadas, né? E aí o senhor volta para Brasília e deve ser aprovada esse ano a tal reforma. Absolutamente, ela deverá ser aprovada. E mais, muita gente fala que o Brasil vai ter uma alíquota maior do que tem hoje. Isso não é verdade. A alíquota hoje no Brasil, porque o imposto é por dentro. Você paga um imposto sobre imposto. Na reforma tributária, o imposto é por fora. Por exemplo, você compra uma mercadoria com 100 e paga um imposto de 20, 120, o imposto não é só 20, é 20% sobre 120 e não sobre 100. Na reforma tributária vai ficar só sobre 100, isso vai diminuir a carga tributária no país. Muito bem, ficou claro. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado do programa de hoje, Mauro Filho, aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Mauro Filho aqui nos ajudando a entender o ambiente de Brasília, a reforma tributária que foi a pauta do primeiro bloco, e agora vamos seguir nessa mesma toada, falando agora do pacote de medidas do ministro Fernando Haddad, né? Vamos aqui por partes, né? Um dos tópicos, né, é a chamada taxação de super ricos, né? Qual é a sua avaliação? O senhor concorda? Vamos lá. Vamos separar porque eu acho que a imprensa brasileira não está compreendendo exatamente as duas questões. A questão da renda, ela só vai ser analisada em 2025 para valer 2026. Ela não está nesse pacote de contenção de gastos. Mas entrou no debate, O problema é que quando se falou em isenção de cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e, simultaneamente, vai cobrar sobre os ricos, logo cobrar imposto sobre rico, aqui é uma confusão. Os debates se misturaram. Né? Exatamente, aí misturaram essas discussões com o pacote de gasto. Então vamos primeiro ponderar aqui o Erivaldo, falar sobre o pacote de gasto, mas eu vou querer falar sim. Não está fugindo do debate, não. Pelo contrário, eu vou insistir nesse ponto, porque, repito, aqui no Brasil, cobrar imposto de rico é muito difícil. E essa questão, inclusive, se sobrepõe à essência que é a contenção de gastos, que é o que nós vamos falar aqui nesse exato momento. São 2 projetos de leis complementares que já chegaram na Câmara dos Deputados, que vai tratar, entre outras questões. Primeiro, vai tratar de como será aprimorado o controle das obtenções do BPC, do benefício de prestação continuada, que são idosos com 65 anos ou deficientes, que hoje está uma verdadeira parafernália aí de pessoas pedindo sem ter direito. Muitas vezes, atenção, hein? Muitas vezes a justiça concedendo.
Então, vai vir, portanto, uma emenda constitucional, inclusive, regulamentando quais são as exigências que hoje já existem, mas que ela está tendo um vazamento. Isso vai ser fechado, né, para poder fazer. Você tem hoje, por exemplo, 8 pessoas de uma mesma família, todas as 8 recebendo o BPC. Né? Para você ter ideia, o cálculo é de uma renda familiar per capita de até 25%, a sua renda familiar per capita, o que é per capita? Você soma a renda de todos da família e divide pelo número de membros da família. Isso. Então, se tem 4 pessoas, a renda das 4 pessoas, soma o total e divide por 4. Pois bem, cada pessoa está recebendo um dinheiro, um BPC, um benefício, um auxílio, e isso hoje ele não é contabilizado. Por isso que aumentou muito o número de beneficiários e hoje está chegando a praticamente 120 bilhões de reais. Criou-se um número realmente bastante expressivo, né, para fazer. Vai ser analisado também outras despesas, como, por exemplo, e aí precisa explicar melhor a questão do salário mínimo, que esse é o ponto que está dando o maior debate. Durante o governo Michel Temer e durante o governo Bolsonaro, o salário mínimo só era reajustado pela inflação. Ele não tinha ganho real. O que é ganho real? É qualquer aumento que vá além da variação da inflação. Que aí é só atualização. Aí só atualização. Mas foi assim durante Michel Temer e durante Bolsonaro. A gente precisa relembrar as pessoas como é que era. Agora, quando o presidente Lula entra, ele coloca uma outra regra dizendo que a inflação mais o crescimento da economia de 2 anos atrás. Essa regra gera insegurança, porque quando o PIB é muito alto, ele é bom. Quando o PIB crescer muito baixo, é ruim. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está igualando o crescimento real do salário mínimo ao percentual do arcabouço fiscal, que é 2,5%. Mesmo nos casos em que o PIB venha a decrescer, não é muito comum isso, mesmo que ele venha a decrescer, fica assegurado um crescimento mínimo de 0,6% e um crescimento máximo de 2,5%, além da variação da inflação. Ou seja, sempre vai ser positivo, né? Sempre vai ser positivo. Não vai acompanhar o PIB. Mas isso não está bem explicado, que estão cortando o salário mínimo e tudo mais. Não existe essa consideração, ela não existe na lei. Agora, o salário mínimo é interessante entrar nesse debate, deputado, porque ela é indexada. É um indexador universal, né? Perfeitamente. Ele indexa o quê? As aposentadorias, 66% das aposentadorias do INSS é vinculado ao salário mínimo. Isso. Não é isso? Então, isso tem um impacto previdenciário muito grande. Imediato, né? Imediato. Então, esse alcance do arcabouço, ou seja, crescer o salário mínimo até 2,5%, portanto, além da variação da inflação, não é que cresce 2,5%, é a inflação mais 2,5%, coisa que não era feita nos últimos anos no Brasil. Ao fazer isso, isso também dá um limitador de crescimento dessas despesas previdenciárias, que é outro ponto que você levanta. Sim, ele consta lá do processo. Terceiro, a possibilidade de bloqueio na liberação das emendas parlamentares, que é uma outra... gerou uma confusão à parte ali. Dentro do Congresso Nacional. Isso. Eu, pessoalmente, quero deixar minha posição registrada aqui com todos vocês. Eu sou a favor. Bloqueio, aliás, eu vou aproveitar aqui rapidamente, bloqueio é diferente de contingenciamento. Meu gabinete, Erivaldo, é uma demanda muito grande. Inclusive, tive que gravar um vídeo no meu Instagram, Mauro_Benevides Filho, para explicar a diferença. Contingenciamento de despesa é quando a receita que está prevista no orçamento, ela é frustrada. Ela não vai acontecer. Aí isso afeta a meta de resultado primário e tudo mais. Aí quando a receita é frustrada, você contingencia a despesa, desculpa. Segundo, o que é bloqueio? Bloqueio, ela foi criado com o arcabouço fiscal, porque hoje no Brasil as despesas só podem crescer. Você, minha cara dona de casa, meu caro comerciante, juventude do meu querido estado do Ceará e do Brasil. A despesa hoje no Brasil só pode crescer até 70% do que cresce a receita.
Ela não pode ultrapassar isso. Então, se em algum momento a despesa estiver crescendo para além dos 70%, aí você bloqueia. Então, resumo, contingenciamento tem a ver com frustração de receita. Bloqueio tem a ver com aumento exagerado da despesa. São duas coisas totalmente diferentes que eu estou aproveitando aqui a oportunidade para poder já clarear para todo mundo. Então, lá está colocada a possibilidade que contingenciamento já é possível das emendas parlamentares. Mas como a receita está crescendo muito, isso não surte efeito hoje. Por isso que o bloqueio, inserir o bloqueio dentro do projeto de lei, que está agora para análise, isso vai dar uma confusãozinha dentro do Congresso Nacional, mas eu acho que é outra medida relevante que precisa ser tomada para o governo ir ajustando, né, essa velocidade de crescimento das suas despesas. Exatamente. Agora, deputado, os prefeitos estão insatisfeitos com essa notícia de que o governo vai isentar até R$5.000. Repito. Porque vai cair lá na conta. Isso não tem nada a ver... Não vai frustrar a receita dos repasses? Vou explicar. Essa questão não tem nada a ver com o pacote de gastos, que vai ser aprovado até o final do ano. Nada. Absolutamente nada. Essa questão vai ser discutida no decorrer de 2025, para valer para 2026, que eu vou já discutir essa questão. Não tem nada, como diz aqui no estado do Ceará, não tem nada a ver. Mas entrou foi embarcada na... Ele embarcou porque tinha uma exigência constitucional, inclusive do próprio arcabouço também, de que alterações da renda teriam que ser enviadas até o final de 2024. Por conta da anualidade, né? Não, por exigência mesmo de apresentar mesmo. Era necessário que se apresentasse ao Congresso Nacional. Nós fizemos a reforma tributária sobre consumo e havia uma exigência de que houvesse alterações também na renda. O governo cumpriu essa questão da renda, mas isso o Congresso não vai discutir. Atenção, o Congresso Nacional não vai discutir essa matéria agora. Isso é uma discussão para 2025 que vai valer para 2026. Mas já que você levantou... Pronto, então a pergunta é, essa isenção afeta as receitas municipais? Vamos lá. Sobretudo os municípios de pequeno porte, cujos salários, boa parte na realidade, de até R$5.000, a Constituição brasileira diz que imposto de renda de servidor público municipal e de servidor público estadual é receita própria do município. Ele não vai para o bolo do FPM e do FPE. Então, na medida em que você... Mesmo sendo retido na fonte o imposto. Você retém na fonte e não vai para a União esse dinheiro. Sim. Esse dinheiro é receita própria dos municípios. Por isso que estão levantando essa questão que é importante. Agora, a outra parte de que vão perder também no FPM, e aí já não procede. Por quê? O governo está diminuindo a sua arrecadação de imposto de renda, dizem de aproximadamente 30 bilhões de reais com essa redução, mas ele está propondo cobrar até 10% para aquelas pessoas que ganham pelo menos R$600.000 por ano. O Haddad falou nesse 2 ponto milhões, aí. 10 milhões. Isso. Como isso é cobrar imposto de rico? Aí começa a confusão. Mas como é que pode? Aí o mercado financeiro faz a maior confusão, porque todo mundo lá ganha muito dinheiro. Isso é um absurdo, esse pacote não resolve nada e tudo mais. Como se a cobrança do imposto de renda não tem nada a ver com o pacote de gastos. É a turma do dividendo que reclama, né? Você sabe, o Brasil, somente 2 países no mundo não cobram imposto de renda sobre dividendos. Explicando melhor o que é dividendo. Dividendos, vamos lá. Uma empresa, vamos supor, ela teve um lucro, né, e resolve. Se ela reinvestir dentro da sua empresa, ela já pagou o imposto de renda do seu lucro, aquele lucro que sobrou vai ser reinvestido, paga 0 de imposto de renda. Agora, se ela for distribuir entre os acionistas da sua empresa, essa distribuição que chega para a pessoa que tem aquela ação,
essa pessoa paga zero de imposto de renda. Por isso que tem gente... E é dinheiro muito, né? Que é 1 bilhão, 500 milhões, 400 milhões. Tem gente que recebe menos, 20 milhões. Você, como é um cara muito rico, Erivaldo, que recebe aí 20, 30 milhões de dividendos, está pagando zero de imposto de renda. E o trabalhador... né? Pagando 27,5%. É. Sabe, é uma coisa... E eu acho que o ministro Haddad, inclusive, está errando, porque ele está propondo que esses 600 mil, né, quando você somar todas as receitas, vamos supor que dê uma alíquota aí de 5%, que era para dar 27,5%, né, que é o que nós pagamos. Isso. Sabe o que ele é está dizendo a faixa na lei? máxima, né? Ele está dizendo que a faixa máxima vai ser 10%. Você vai adicionar só 5% a mais. A alíquota máxima de 10%. Ora, mas o cara que ganha 7 mil, 8 mil, 10 mil reais, está pagando 27,5%. Por que é que o cara mais rico vai pagar 10%? E mesmo com esses 10%, está dando a maior confusão. O pessoal querendo diminuir o impacto que o pacote tem. Essa matéria em nada tem a ver com o pacote de gasto, é uma situação à parte. E, obviamente, que o Congresso Nacional vai analisar isso com toda a tranquilidade, sem pressa. E, ao fazer isso, como ele vai somente analisar em 2025, e como você já mencionou, tem o princípio da anterioridade, ou seja, para eu criar um tributo ou aumentar a alíquota de um imposto, eu tenho que fazer de um ano para outro. Além disso, além de ser de um ano para outro, ele tem que fazer 90 dias antes do início da sua entrada em vigor. Duas coisas. Por isso, o Congresso só vai analisar isso em 2025 e, ao fazer isso, ele só entrará em vigor a partir de 2026. Então, o que for aprovado nesse perfil de matéria, ainda em 2024, vai começar a valer lá para março e abril, né? Não, em 2024, porque tem que cumprir os 90, 2024, né? Nós não temos nenhuma análise sobre renda. Zero. Tudo essas questões, bloqueios, rigor na apuração da Previdência, rigor na apuração do BPC, não fazer concessão de novos benefícios tributários, que hoje o Brasil desonera, o pessoal rico aí fica cobrando que o governo tem que cortar a despesa. Na hora que você vai tirar o benefício tributário, o gasto tributário que o Brasil tem hoje, atenção, olha, são 542 bilhões de reais para essas empresas. Se a gente for falar que nós vamos cortar esse benefício, é uma chiadeira enorme, isso é um absurdo, mas para cortar gasto para o menos favorecido, entendi. E aí vem a questão. E terceiro, isso eu não podia deixar de falar. O Brasil gasta hoje, aliás, o presidente gosta de dizer investe, 170 bilhões em educação, 220 bilhões em saúde. Eu queria deixar esses números registrados. O déficit da Previdência, que a Previdência não é só despesa, ela tem receita também. Então, o déficit da Previdência é 300 bilhões. O Brasil vai pagar de juros em 2024, para ficar marcado o ano, 900 bilhões de reais. E ninguém diz nada. É um aspecto do orçamento que ninguém discute. Ninguém discute. Que é o orçamento fiscal. Erivaldo, você está tocando num ponto que é relevante você continuar nessa discussão, que é para onde está sendo drenado todo o dinheiro do país. 900 bilhões. Não há razão para o Brasil ter a maior taxa de juro real do mundo. Não é da América Latina, da América do Sul, é do mundo. A Argentina, que é vizinho nosso, deu um calote na dívida 4, 5 anos atrás, lá para financiar a dívida pública deles, paga a taxa de juros menor que a do Brasil. Aqui o mercado financeiro, para financiar a dívida pública brasileira, porque ele diz assim, não, para financiar, a gente tem que cobrar juros muito elevados, porque ninguém sabe. Tudo bem, pode cobrar a taxa de juros mais alta, mas cobrar a taxa de juros real mais alta do mundo, não, aí é um exagero. Mas o RED de governo geralmente é muito mais alto. Hein? O risco do governo. Tudo bem, o risco é mais alto, mas o Brasil não tem o risco mais alto que o da Argentina, do que o do México. Para a gente concluir assim o bloco, para a gente concluir o bloco, deputado, o governo brasileiro, vamos usar uma palavra que tem medo, tem receio do mercado financeiro? Aí você mexeu com muito vespeiro aí. Hoje o mercado financeiro ele tem uma preponderância
né? Não só sobre o governo, sobre o Poder Executivo. Ele tem preponderância em todos os setores, inclusive no Congresso Nacional. Então, essa pujança que eles exercem dentro dos poderes é o que realmente mantém esses privilégios que eles têm. O sistema bancário brasileiro diz que o imposto que eles pagam é 34%. Isso é um absurdo, é muito alto, 34% de imposto, mas quando você vai calcular, eles podem deduzir isso, aquilo e aquilo outro, eles só pagam 18%. Eles pagam menos do que outras empresas no Brasil pagam. Portanto, esse é um assunto que merece realmente um registro. Não faz sentido o Brasil gastar 900 bilhões de reais para dar para os mais ricos. E dólar R$6 tá de tamanho elevado, não tá? Não faz o menor sentido. Por que não faz? O Brasil tem 360 bilhões de dólares de reserva cambial. Só precisa ter 230 e é pelo Fundo Monetário Internacional, que é o órgão mais conservador. Então ele tem 130 bilhões a mais. O Brasil tem superávit da balança comercial que entra todo ano 80 bilhões de dólares a mais. E terceiro, a sua dívida pública, ele só tem 6% indexado ao dólar, portanto tem risco nenhum. Então, eu não compreendo razão técnica, macroeconômica para justificar esse dólar. Muito bem, deputado, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com Mauro Filho aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente conversa com Mauro Filho. Ele é deputado federal de vários mandatos, é economista, professor universitário e um dos líderes do governo Lula na Câmara dos Deputados, nos ajudando aqui a entender esse emaranhado de questões econômicas, políticas e até comportamentais. Aqui no intervalo a gente mencionava a pauta que está em todo canto, que é essa história das bets. O Congresso tem força para regulamentar essa história? Olha, nós regulamentamos isso ano passado e eu vou aproveitar, você está me provocando, eu vou ter que dar os números. As bets aqui do Brasil, a população brasileira não tem ideia de quanto esse pessoal fatura por ano. Não é à toa que onde você olha agora, é bet não sei de quê, bet não sei de quê, é da propaganda, na televisão, é na camisa dos... Onde você olhar agora, parece que são novos ricos, né, que chegaram. Mas vamos ao número, para não ficar só no queixo aqui, que é o seguinte. Esse pessoal fatura por ano aproximadamente 150 bilhões de reais. 150. Pagam aí 36, 38 bilhões de reais. Aí tem inclusive dinheiro do Bolsa Família, né? Tinha 6 bilhões, que eu não sei como. O pessoal, né, tirando dinheiro do consumo, às vezes é aquele neto da avó que tem o cartão, né, que tem o cartão ali da aposentadoria e tudo mais, que aproveita para fazer esse tipo de coisa, que agora vai estar vetado nesse projeto que a gente está aprovando agora no Congresso Nacional. Pois bem, 150 bilhões. Menos 38, vamos botar 40, pagamento de apostas. Esse pessoal tem um faturamento líquido de 110 bilhões de reais. Você sabe quanto eles pagavam de imposto de renda para o Brasil? Zero. Os assalariados pagam 27,5. Esse pessoal pagava nada. Então, quando foi em dezembro do ano passado, e aí tenho que assim registrar a disposição do ministro Haddad de poder propor isso ao Congresso, e o Congresso aprovou, passou a ter incidência com percentual inclusive menor, de 15%. Hoje as BET pagam 15% de imposto de renda somente da diferença, né, sobre o total. Mas como é que pode? Aí depois eles vão para a imprensa e dizem assim, o Brasil está aumentando imposto. Aumentou imposto de 1. Esses caras não pagavam nada. Inclusive empresas internacionais, né? E empresas internacionais atuando agora com obrigatoriedade, com a lei de ter
conta específica no Brasil, porque eles faturavam e remetiam esse dinheiro para fora. Isso. Agora não, para a gente inclusive poder quantificar o tamanho disso, há a obrigatoriedade da manutenção das contas no sistema bancário brasileiro, para que a gente possa ter a certeza, né, de que esse dinheiro está todo ficando dentro do país. Se quiser ir para fora, vai ter que pagar imposto de renda de fundos offshores e assim por diante, que também no Brasil, até 2023, fundos offshore significa fundos cuja aplicação é fora do país. Offshore, ou seja, fora dos limites. Então, também hoje no Brasil começou a pagar. E de novo a imprensa, eles vão para a imprensa, o Brasil está aumentando imposto, que absurdo, está aumentando imposto, corra nenhuma. Isso é tudo conversa fiada. Entendi. Esse pessoal não pagava absolutamente nada. E que agora começaram a pagar e mais. Começaram a pagar com alíquota menor do que o que a gente, nós trabalhadores, pagamos, que qualquer alíquota aí acima de... nem me lembro mais, 5.500 e tal, são 27, obviamente que escalonado, né? Escalonado, você vai pagar 27,5%. Portanto, isso também era o outro ponto que você me dá a oportunidade de poder clarear esse entendimento e fazer com que o Brasil tenha muita disparidade em termos de renda. 1% mais rico do Brasil, esse pessoal, tem gente lá, eles ainda têm mais ou menos 36%. Se eu colocar 10%, eles já têm metade, os 10% mais ricos têm metade da renda nacional. 10% de um lado e 90% do outro. Exatamente. E o 1%, e aí eu fui estratificar isso e agradeço ao professor Manel Pires, que é um colega professor lá dele. Manel Pires é lá da Fundação Getúlio Vargas. Aliás, eu sou professor aqui da minha querida Universidade Federal do Ceará. Mandar um abraço para meus colegas professores e alunos também, né? Lá no CAEM. Pois esse pessoal acha que não faz sentido a gente fazer isso, mas esse 1% mais ricos, 58% da renda deles, sabe onde é que vem? Dividendos. Sabe quanto eles pagam de imposto de renda? Zero. Então, a gente vai descobrindo essas coisas e eles têm uma influência muito forte na imprensa. Sim. A imprensa vem no outro dia, governo aumenta imposto. A população já está cansada de pagar há, imposto. inclusive, grupos de comunicação no país que atuam no mercado. Que atua muito fortemente no mercado que tiveram há poucos dias pedindo diminuição do pagamento sob folha das suas empresas. Isso. Né? Os setores, que são 17 setores do Brasil, que em vez de pagar sobre folha, eles estão pagando sobre faturamento no percentual menor. Acabou de ser renovado o incentivo, né? Que vem desde 2011, que aqui no Brasil é assim, você dá um incentivo fiscal, ele quer para a vida toda. É verdade. Para a gente fechar essa lista de polêmicas, e a gente falou aqui dos muito ricos, vamos falar dos trabalhadores. Qual é a sua opinião? Pode ser a opinião do economista ou pode ser também a opinião do político sobre a discussão em torno da escala 6x1? Bom, na escala 6x1, eu vou também aproveitar a oportunidade para falar, explicar por que essa emenda ela está equivocada. Não é 6x1, é contra o 6x1, porque muita gente pensa e digo assim, o FII é 6x1 e a 3x4, a 4x3. Eu vou exatamente, porque essa lá, fala 6x1 é contra o 6x1 que geraria o 4x3. Isso. Essa emenda, ela tem um erro, ela não poderá ser votada, porque ela diz 8 horas, 36 horas, mas limitada a 4 dias. Então vamos aqui nós todos, vamos raciocinar. Se eu multiplicar 8 por 4, não dá 36, só dá 32. Isso. Se eu dividir 36 por 4, dá 9 horas, dá maior do que as 8 horas. Então ela tem uma inconsistência. Está fora do intervalo. Está fora. O que é que vai ser feita? Ela vai ser apensada a uma emenda constitucional de 2019, de número 221 de 2019, cujo autor é o deputado Reginaldo Lopes e o deputado federal Mauro Benevides Filho já assinou essa proposta em 2019, que muita gente está assinando agora. Eu já assinei lá, porque lá é somente 8h36. Só uma emenda de redação não resolveria? Não, porque essa já existe. Tirar os 4 dias, volta para 221/19. Não, digo uma emenda de redação na atual PEC. Então, uma emenda de redação dessa significa igual a 2020, a 221/2019, a mesma coisa. Mesma coisa. Então, ela vai ser apensada e lá você transforma em 5x2.
que eu acho que é... Trabalha 5, folga... Folga 2. Que eu acho que essa seja, portanto, a versão... Mas a carga horária semanal seria... 8 horas. Manteria as 44 horas? As 8 horas, limitados a... Que hoje o padrão é 44 horas, né? 44 horas na CLT, mas no serviço público segunda, é 40, né? Segunda a sexta, serviço mais... público é 40, né? Mais o sábado de 4 horas, vamos dizer assim. Até meio-dia. Então, a tese é você ajustar a 221 de 2019 para manter 5 dias de trabalho com 2 de folga. E isso, de uma forma geral, impacta em que? Isso impacta, sobretudo, o setor empresarial. Porque hoje ele tem um dia a mais de trabalho. E principalmente o comércio, suponho. Principalmente com a indústria também. A indústria também. Porque você vai reduzir um dia de trabalho. Então, a primeira... Vai ter que contratar mais, né? O primeiro impacto, para manter o mesmo nível de produção, você teria, em tese, que aumentar o número de trabalhadores. Isso pode ser entendido como aumento de custo. Mas eu acho que isso pode, trabalhador novo, aumentar a produtividade das pessoas e, na realidade, com o aumento da produtividade, você acaba, ao final, diminuindo o custo. Então, isso é uma discussão que nós vamos fazer no decorrer de 2025, para poder ver se a gente encontra esse denominador comum e convencendo ao próprio empresário de que 5 por 2 é realmente uma possibilidade. Entendi. Deputado, se a gente fosse fazer aqui, e já pedindo para o senhor fazer, né, uma síntese desse intenso 2024 do mandato do senhor, qual seria esse resumo? Eu vou falar de trabalho que eu fiz de cunho geral e não específico. De cunho geral. Em 2023, os municípios perderam receita julho, agosto e setembro do seu fundo de participação. E aí eu consegui, com o ministro Haddad, obviamente, inclusive, fazer o registro. Essa designação me foi feita pelo deputado Zé Nobre Guimarães. E eu fui conversar com o ministro Haddad a importância de você recompor, a União pagar esse dinheiro. E aí foi lá, foi cá e tudo mais, e nós acabamos conseguindo, que foi pago no dia 30 de novembro, e isso deu um alívio nos municípios. Consegui essa recomposição também para o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, mas desta feita para o mês de julho e agosto somente. Municípios, julho, agosto e setembro, para os estados, julho e agosto. E também a antecipação do ICMS, daquela lei de desoneração dos combustíveis de 2022, que isso acabou gerando um acordo, a União pagar 27 bilhões aos estados, que era 24, 25 e 26, aliás, 23, 24 e 25, nós antecipamos para 2023 e os estados receberam isso também. O segundo ponto, eu sempre interpretei como muito caro que o imposto sobre folha, ou seja, a contribuição patronal sobre uma folha de pagamentos, todos que se recolhem ao INSS, portanto, dos municípios de até 156 mil de população, eu consegui na negociação com o Ministério da Fazenda, obviamente que aprovado pelo Congresso Nacional, meus colegas parlamentares também votando a favor, diminuir ela de 20%, que é a alíquota durante toda a vida, para 8%. Então, os municípios de menor porte economizaram 3 milhões e meio e os de grande e médio porte economizaram 13 milhões. Não existe nenhuma emenda capaz que se iguale, uma emenda parlamentar, que se iguale a esse montante que eu estou me referindo aqui. E é uma distribuição mais dilatada. Dilatada, para todos, mais equânime para todos os municípios, de até 156 mil de população. E ainda, o ministro Haddad queria, tudo bem, deputado Mauro, vamos fazer 8% em 2024, mas volta em 2025, volta os 20%. Nananina não, vamos conversar aqui. Aí depois de muita discussão, isso contribuiu também o ministro Rui Costa e o ministro Padilha, nós conseguimos fazer um escalonamento. Ficou 8% em 2024. Para o ano, os prefeitos que estão entrando vão manter ainda a redução de 20% para 12%. 8% de diminuição também é muito dinheiro. Para 16% em 2026 e somente em 2027 é que a contribuição patronal voltará para os 20%, que é a alíquota tradicional de todo ano. Olha, essa medida aí foi de uma contribuição assim, bastante forte. E por último, eu queria falar também, eu sou o autor da emenda constitucional 127, que
aportou 10,6 bilhões de reais, olha, você encontrar 10,6 bilhões dentro do orçamento da União, que jamais apertado, mas a minha experiência como secretário de Planejamento, secretário da Fazenda, mais de praticamente 12 anos e tudo mais, isso me permite você olhar a peça orçamentária com fazer mais uma leitura mais técnica. E lá eu consegui para pagar o piso da enfermagem em todo o território brasileiro. Isso é outra conquista minha, também do meu mandato, e fui procurado por essa categoria. E aí já vou adiantar de primeira mão aqui no seu programa, porque o Supremo, quando ele julgou que passaria a ser constitucional com a minha emenda, ele disse que a carga horária era 44 horas no serviço público. O serviço público não tem 44 horas. Por isso que a diferença do piso que eles estão recebendo hoje ainda não é o integral. Porque, por exemplo, quem trabalha 40 horas está fazendo a proporção de 40 sobre 44. Então, em vez de receber 4.750 para a diferença é só sobre 4.318. Quem tem 36 horas, a mesma coisa, 36 sobre 44. E assim é quem tem carga menor. Isso é um absurdo. O Supremo Tribunal Federal, data vênia, ele não pode estar legislando. Então, eu apresentei, mas só vou comentar no meu Instagram daqui a umas 2 semanas, mas estou aqui adiantando para você. Aproveite e diga o Instagram. Eu vou, Mauro, _Benevides Filho. Underline é aquele tracinho embaixo, né? Aquele tracinho embaixo. Eu vou anunciar os detalhes. Aliás, já dei entrada no projeto de lei que eu vou regulamentar que essa comparação para assistência financeira, para o piso, é de 36 horas. Então, se você tem uma carga horária de 30 horas hoje, por exemplo, que você está fazendo a proporção de 30 sobre 44, agora você vai fazer de 30 sobre 36. Por que eu não fiz de 30? Porque tem 5 outros projetos de colegas meus que já apresentaram, mas com 30 horas. Mas não tem, o orçamento não tem dinheiro, e eu, com a minha responsabilidade, eu estou diminuindo de 44... E a rede privada também, né? A rede privada ainda está, a CLT hoje, na decisão também do Supremo, é mantida nas 44, mantida nas 44 horas, que eu vou procurar ainda fazer essa correção. Então, a diferença vai aumentar muito. A enfermagem brasileira vai receber um pouco mais do que aquilo, tanto os auxiliares, os técnicos e as enfermeiras e enfermeiros. Muito bem. Deputado Mauro Filho, o nosso testemunho público do seu trabalho, da sua competência, da sua inteligência. Boa sorte na caminhada, parabéns pelo trabalho feito, e Deus lhe dê mais saúde, mais trabalho aí pela frente. Um feliz 2025, né? Já posso dizer assim, já estamos em dezembro, e as suas rápidas despedidas. Erivaldo, eu agradeço primeiro o espaço, né, a oportunidade que o Grupo Otimista, mandar um abraço para esse grande empresário que é o doutor Adriano e toda a sua equipe, que você compõe com muito galhardão. Então, eu quero dizer que estou dando o meu melhor, quero contribuir com o meu país, quero que ele se desenvolva muito fortemente, e que 2025 realmente, quero honrar a confiança que os meus quase 140 mil eleitores me proporcionaram na última eleição, e fazer com que a gente possa gerar mais emprego, fazer um Brasil mais justo e muito mais desenvolvido. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.